A manhã em que a névoa desceu sobre o vilarejo de São Bartolomeu parecia comum. O céu cinzento prometia apenas mais um dia úmido e frio, típico do final de setembro. Os moradores, acostumados às mudanças repentinas do tempo, não estranharam quando o nevoeiro começou a se formar no horizonte, rastejando lentamente pelas colinas que cercavam a pequena comunidade. No entanto, havia algo diferente naquela névoa. Sua densidade era tão espessa que não se podia enxergar sequer um palmo adiante. O silêncio que a acompanhava era anormal. Os pássaros calaram-se, os cachorros se encolheram em seus abrigos e até o som do riacho que cortava o centro do vilarejo parecia abafado como se o mundo tivesse mergulhado em uma mortalha de algodão cinzento. O primeiro presságio, Dona Celina, a parteira mais velha do vilarejo, foi a primeira a notar. Enquanto fechava as janelas de sua casa, murmurou consigo mesma: névoa dessa grossura não é de Deus. Seus olhos experientes, que já haviam visto mais de 70 invernos, reconheceram o presságio. Contavam-se histórias antigas, transmitidas de boca em boca, sobre um nevoeiro amaldiçoado que, de tempos em tempos, engolia cidades inteiras, deixando apenas silêncio e esquecimento. Mas eram apenas histórias, pensava o povo. Apenas lendas para assustar crianças desobedientes. Porém, naquela manhã, a lenda parecia ter se materializado. Por volta das 9 horas, quando a névoa já havia coberto quase todas as casas, o pequeno Miguel desapareceu. Sua mãe, desesperada, correu pelas ruas gritando o nome do filho. Moradores se reuniram, lanternas em mãos, mesmo em plena luz do dia, tentando cortar a cortina espessa de brancura que engolia tudo. Nenhum sinal do garoto foi encontrado. Ele deve ter se perdido, arriscou um vizinho. Perder-se? No quintal de casa? Retrucou a mãe, quase em prantos. E foi então que perceberam. Não era apenas Miguel. O sino da capela, que deveria badalar ao meio-dia, permaneceu em silêncio. Quando alguns foram verificar, o sacristão, seu Ernesto, também havia desaparecido. Não havia rastros, pegadas ou sinais de luta. Era como se a névoa simplesmente os tivesse engolido. À noite, os poucos que ainda ousavam sair de casa reuniram-se na pequena taverna do Senhor Vicente. As lamparinas tremeluziam, lançando sombras distorcidas nas paredes de pedra. O ambiente estava carregado de medo. "Isso é obra do demônio", murmurou uma das mulheres, apertando um terço entre os dedos. "Besteira", retrucou outro. "Deve ser coisa de bandidos. Essa névoa é só coincidência." Mas ninguém estava realmente convencido. O silêncio do vilarejo era sufocante, e os ausentes aumentavam a cada hora. Dona Celina, a parteira, ergueu-se com dificuldade e disse: "A névoa não é natural. Eu ouvi as histórias ainda menina. Quando ela desce, não é o vento que a traz, mas sim a fome. Há algo nela, algo que se alimenta de nós." Todos prenderam a respiração. Alguém tentou rir, mas a gargalhada saiu seca e nervosa. A velha continuou: "Se ficarmos, seremos todos levados." Na madrugada, quando a maioria já havia se recolhido, gritos ecoaram do lado de fora. O ferreiro, um homem robusto chamado Joaquim, jurava ter ouvido a voz da esposa, que já estava desaparecida desde a tarde. Contra todos os conselhos, ele correu para dentro da névoa. Alguns tentaram segui-lo, mas não tardou para que seus gritos cessassem abruptamente, como uma vela apagada. O silêncio voltou, ainda mais pesado. Na manhã seguinte, os que restavam estavam exaustos. Alguns diziam ter ouvido passos ao redor das casas, outros relatavam sussurros vindos da brancura. Sempre vozes conhecidas, chamando com ternura, pedindo ajuda, implorando que fossem seguidas. Mas todos sabiam. Aqueles não eram seus entes queridos. Na tarde do terceiro dia, o padre do vilarejo, homem jovem chamado Matias, decidiu enfrentar o fenômeno. Armado com a cruz e um cálice de água benta, saiu à rua enquanto os outros moradores assistiam das janelas. Sua voz firme ecoava, rezando em latim, pedindo proteção contra o mal. Por alguns instantes, parecia funcionar. A névoa recuou ligeiramente, revelando a praça da capela. Todos respiraram aliviados, acreditando que a fé havia triunfado. Mas, de repente, um vento frio varreu o local.
A cruz na mão do padre caiu ao chão, como se tivesse sido arrancada. E diante de todos, o jovem foi tragado pela névoa, arrastado por mãos invisíveis que o puxaram para dentro da brancura. O cálice caiu e rolou pela rua, derramando as últimas gotas de água benta. Ninguém mais ousou sair de casa. Restavam apenas 20 e poucos moradores. Fecharam portas e janelas, tentando resistir ao que quer que fosse. Contudo, a névoa parecia infiltrar-se pelas frestas, trazendo consigo um frio úmido que penetrava nos ossos. As lamparinas apagavam-se sozinhas, e as velas ardiam com chamas azuladas. À noite, batidas vinham das paredes, como se mãos tentassem entrar. Alguns não resistiam e, seduzidos pelas vozes, saíam, desaparecendo para sempre. Naquela altura, todos sabiam. Não era um nevoeiro comum. Era algo vivo, uma entidade, uma boca colossal feita de bruma que se alimentava da vida do vilarejo. Na penúltima noite, quando restavam apenas 12 pessoas, Dona Celina fez uma confissão. Há muito tempo, meus avós contavam que essa terra foi erguida sobre um pacto. O primeiro barão que fundou São Bartolomeu negociou com aquilo que habita o véu entre os mundos. Prometeu oferendas em troca de prosperidade. Mas, como todo pacto, ele tinha prazo. Todos a escutavam em silêncio, alguns chorando, outros tremendo. O tempo venceu, e agora a dívida nos cobra. Ao amanhecer, a névoa já havia tomado até o interior das casas. Era impossível distinguir o dia da noite. As vozes eram constantes, cada vez mais nítidas, mais sedutoras. Um a um, os sobreviventes foram cedendo. Uns corriam desesperados, outros abriam portas calmamente, como se atendessem a um chamado divino. Por fim, restaram apenas Dona Celina e uma criança, a pequena Helena, órfã desde o desaparecimento dos pais. A velha segurava firme a mão da menina, rezando em sussurros, enquanto a névoa se adensava ao redor. Helena, com os olhos marejados, disse: "Vovó Celina, eu ouço a mamãe. Ela está me chamando." "Não é sua mãe, menina, é a fome da névoa." Mas quando a criança tentou correr em direção à voz, Dona Celina não teve forças para contê-la. Helena desapareceu como todos os outros, tragada pelo branco absoluto. A velha ficou sozinha. Sentou-se na cadeira de balanço, fechou os olhos e murmurou: "Então venha. Já vivi o bastante." E pela última vez, o vilarejo de São Bartolomeu foi engolido pela névoa. Anos depois, viajantes que cruzavam a região diziam ouvir sons estranhos quando a névoa se tornava densa demais. Risadas infantis, badalar de sinos, sussurros. Outros garantiam ver por um breve instante as casas de pedra e a torre da igreja surgindo entre a bruma, como se o vilarejo ainda existisse em algum lugar, preso entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Mas bastava tentar se aproximar para que tudo desaparecesse de novo, restando apenas o silêncio e a sensação de que algo observava, faminto, por trás do nevoeiro.